Olá, alunos! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do Ler e Escrever. Ler e Escrever do 5º ano, volume 1, Currículo em Ação, Sequência Didática e Estudo de Pontuação. Nós estamos na etapa 2, Aspectos Discursivos, a atividade 2C, Marcas Gráficas do Discurso Direto, das páginas 53 e 54. Vamos à atividade, então? Atividade 2C, Marcas Gráficas do Discurso Direto. Então, primeiro vamos entender aqui o que significa marcas gráficas, né? Nós vamos ver então sobre a pontuação do discurso direto. 1. Leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Por que então eu deixei grifado aqui? Vocês vão observar que hoje a diagramação do vídeo está diferente, mas eu preferi usar este programa aqui para que vocês consigam observar as marcações e façam, então, a correção necessária na atividade, tá bom? Então, leia o trecho apresentado a seguir e observe como o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando. Olha, então veja, leia e observe são as palavras de ordem do enunciado, né? Para você entender o que você precisa fazer. Ler e observar. O que ele quer que você observe? Como que o autor utilizou a pontuação para indicar quem está falando, né? Então, texto 1, o lobo e o cordeiro. Vocês já conhecem esta fábula e nós vamos retomar aqui nessa atividade, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão ver aqui é que neste primeiro parágrafo eu grifei de verde. Por que aqui está grifado de verde? Vou fazer a leitura para que vocês entendam. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro que começou também a beber. Então veja, quem está falando aqui, olha, é o narrador, né? Neste primeiro parágrafo aqui, olha, ele já traz pra gente onde que está acontecendo essa história, num pequeno córrego, né? Os dois personagens, o lobo e o cordeiro, e o que eles estavam fazendo, né? Então, vamos continuar. Segundo parágrafo é esse espacinho aqui, letra maiúscula. O lobo olhou com olhos sanguinários e arreganhando os dentes, disse. Por que esse disse aqui, ó, eu grifei de azul? Esse disse é o verbo de dizer. 2 pontos. O verbo de dizer, ele anuncia então a fala do lobo. 2 pontos, olha aqui, ó. Parágrafo, esse espaço que eu coloquei essa linha pontilhada. Travessão, olha a fala. Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro, olha, 4º parágrafo, respondeu com humildade. Olha lá, respondeu então é o verbo de dizer, que indica a fala do cordeiro. Logo, 2 pontos e travessão marca a fala da personagem, olha só. E o parágrafo, né? Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. 6º parágrafo. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar. Olha lá, falar, verbo de dizer, 2 pontos, está introduzindo a fala do lobo. Parágrafo, aqui é o 7º parágrafo, travessão. Por isso tens que praguejar? Aspas, há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo. Agora veja, o verbo de dizer está vindo depois da fala que está entre aspas. Nesta situação, nós utilizamos apenas o parágrafo aqui, né? E a fala está dentro das aspas, ok? E aqui, ó, verbo de dizer dizendo quem falou. Respondeu o cordeiro, olha lá, verbo de dizer que anuncia a fala do cordeiro, 2 pontos, abre aspas. Creio que há um engano, porque nascia apenas 3 meses. Então, não havia nascido, por isso não tenho culpa, fecha aspas. Observaram aqui que a partir do momento que é anunciada a fala do cordeiro, nós não temos parágrafo aqui, nós podemos continuar. Agora, no 9º parágrafo, o lobo replicou, olha lá, replicou é o verbo de dizer, depois vem a marca gráfica aqui, ó, 2 pontos, travessão aqui, ó, 10º parágrafo,
Tens culpa pelo estrago que fizeste, pastando em meu campo. Disse o cordeiro, olha lá o verbo de dizer, anunciando a fala do cordeiro. 2 pontos, abre aspas. Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. Fecha aspas. Por quê? Porque aqui já acabou a fala do cordeiro. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. Então, observem que nós temos várias marcações que eu fiz para vocês que vocês consigam, então, perceber e analisar o uso da pontuação para marcar o discurso direto, ou seja, a fala dos personagens. Então, agora vamos registrar algumas reflexões realizadas ao longo dessa atividade. Veja, a primeira reflexão. As falas de um personagem podem ser indicadas no texto com os seguintes grupos de sinais. Veja, então, quais são os grupos de sinais que eu grifei aqui no texto para que vocês consigam observar. Veja aqui, olha. Depois do verbo de dizer, então, né, que foi anunciado a fala, nós temos 2 pontos, parágrafo e travessão. E aqui, nesta outra situação, nós temos aspas e parágrafo, né? Então, vamos ver aqui se vocês conseguiram fazer o registro de acordo com o que a atividade estava pedindo, né? Os grupos de sinais que podem indicar as falas de um personagem são, neste texto aqui, 2 pontos, parágrafo e travessão, ou 2 pontos e aspas, né? São as situações que nós encontramos aqui. Então, se você fez dentro desta linha de pensamento, parabéns! Exercício 3 não, B, na página 54, olha lá. Vamos subir aqui um pouquinho. Os sinais gráficos, que é a segunda reflexão, desculpa. Os sinais gráficos marcam a fala de um personagem. Além disso, é possível explicar de quem é a fala de algumas maneiras, sendo elas as seguintes. Veja, aqui, olha, a Pro grifou de azul o verbo de dizer, que ele indica quem vai falar, né? Então, a gente consegue perceber isso no texto. Então, veja a primeira reflexão aqui que a gente pode conversar, né? Nós, então, podemos identificar pelo anúncio feito pelo narrador por meio dos verbos de dizer, né? Que nós grifamos lá de azul no texto, e podem aparecer antes de apresentar a fala do personagem ou da personagem, indicando quem está falando, no meio da fala da personagem ou ao final da fala da personagem. Aqui, olha, eu coloquei para vocês quais foram os verbos de dizer que nós encontramos neste texto. Disse, respondeu, falar e replicou. Olha aqui, vamos ver uma situação aqui, olha. Aqui, ó. Eu apaguei sem querer. Eu pulei sem querer a atividade. Vamos voltar aqui. Olha lá. Aqui nessa atividade, olha, nós temos o verbo de dizer anunciando antes da fala, tá vendo? O lobo replicou e ele fala. Nós temos aqui também depois, ó, há 6 meses teu pai também me ofendeu, disse o lobo, né? Só não temos o último exemplo. Então, se você fez o seu registro e a sua reflexão nesta linha de pensamento, parabéns! Agora a terceira reflexão. Quando o autor do texto não anuncia quem vai falar, nem explica quem está falando ou acabou de falar, como é possível identificar quem fala? Veja, vamos voltar no texto aqui. Lembra que eu falei que neste primeiro parágrafo, o narrador, ele já contextualiza, ele já introduz a história. Se não tivesse aqui o verbo de dizer, mas sabendo, né, que tem esses 2 personagens, o lobo e o cordeiro, e num primeiro momento tivesse aqui neste parágrafo dizendo que o lobo com os olhos sanguinários estava arreganhando os dentes e em seguida vem a fala, vocês conseguiriam perceber que é um diálogo entre o lobo e o cordeiro?
que vocês acham? Vamos ver então a reflexão, né? Como então que nós podemos identificar, né? Por meio da narração inicial, como eu mostrei lá que está grifado em verde, que nos apresenta o contexto da história, os personagens e a sequência de diálogo entre os personagens ou as personagens. Então, a introdução, né, a fala do narrador nos leva então, ou pode nos conduzir a compreender o diálogo sem que ele faça o anúncio ou explique quem está falando, tá bom? Então, aqui acaba aqui essa atividade, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham feito as reflexões de vocês. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!